Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Vamos estar com o terapeuta Tiago Almeida para falar de um assunto super importante, a ansiedade. Vamos juntos ver as causas, sintomas e dicas para controlar a ansiedade. Com a experiência do terapeuta Tiago Almeida, então vamos lá. As pessoas que têm uma personalidade forte, elas tendem a ser mais controladoras. E por isso elas também têm uma maior tendência a desenvolver algum tipo de transtorno de ansiedade. E quando eu falo de personalidade forte, eu não estou falando aqui daquelas pessoas chatas, irritantes. Eu estou falando de pessoas que têm algumas virtudes masterizadas na sua personalidade e elas sabem disso. E é exatamente por reconhecer essas virtudes que elas assumem o controle, para não ter que deixar na mão de outra pessoa. O problema é que quando uma pessoa que tem uma personalidade forte, que é mais controladora, quando ela não reconhece isso ou não conscientiza, ela passa a buscar, ela passa a cultivar só relacionamentos com pessoas mais controláveis, porque ela quer exercer o controle. Mesmo que ela faça isso de forma inconsciente. E quando ela está cercada de pessoas controláveis, ela se sente cansada, ela se sente sobrecarregada. Porque geralmente essas pessoas mais controláveis não têm atitude ou aprenderam a depender da atitude dela. É aí que entra o transtorno de ansiedade para essa pessoa. É a ansiedade do cansaço, da sobrecarga, de ter que fazer tudo, de não ter ajuda. Mas é uma sobrecarga que muitas vezes, mesmo de forma não intencional, foi construída por ela mesma. Só quem tem o transtorno de ansiedade sabe o que é esse sofrimento. É muito difícil alguém que nunca teve uma crise de ansiedade entender o que passa na cabeça de uma pessoa ansiosa. Se a pessoa nunca sentiu uma falta de ar, uma dor no peito, uma angústia sem explicação, vontade de chorar, se a pessoa nunca se sentiu tão mal ao ponto de achar que ela vai morrer ali naquela hora, é muito difícil para quem nunca experimentou isso entender. Até para o terapeuta é difícil entender se ele não tiver passado pelo problema, porque um terapeuta, ele pode até estudar a sintomatologia, ou seja, ele pode entender conceitualmente os sintomas, mas o que ele tem é o domínio técnico e as narrativas. Mas as narrativas das pessoas ansiosas, elas são muito confusas. Elas mesmas têm dificuldade de explicar o que elas sentem, o que elas sofrem. Inclusive é nessa confusão, por essa dificuldade de falar sobre o que sente, que aparecem os leigos ignorantes, com preconceitos, com julgamentos equivocados, com diagnósticos de botequim. A ansiedade não é frescura, como os leigos falam. A ansiedade é coisa séria e a pessoa que sofre com ansiedade, ela também precisa ser levada a sério. Uma pessoa que tem transtorno de ansiedade, ela sofre com duas coisas. Primeiro, com os próprios sintomas, né? Imagine o dia todo a pessoa sentindo um desconforto no peito, uma taquicardia, falta de ar, medo de morrer, confusão nos pensamentos, confusão mental. Então, só os sintomas já geram um sofrimento muito grande na pessoa. Mas ainda tem um segundo ponto, que é a ignorância. Então, uma pessoa que sofre com ansiedade no nível patológico, além dos sintomas, ela ainda passa por várias situações de incompreensão. É gente achando que é só frescura, que ela tá só querendo chamar atenção, que acha que a pessoa tem controle sobre aquilo, mas que por algum motivo ela não assume esse controle. E todos esses dramas, todos esses conflitos geram mais ansiedade. É como se fosse uma espécie de combustível para o transtorno. Não, ansiedade não tem cura, você tem que viver com esse sofrimento pro resto da sua vida, tem que aprender a lidar com isso e viver uma vida de sofrimento. Será que é isso mesmo? Ansiedade tem tratamento, ansiedade tem solução. O transtorno de ansiedade, é possível você que sofre com ansiedade, se você sofre há pouco tempo ou se você sofre há anos, talvez seja fruto de terapias ineficazes, de processos ineficazes, ou então de atenção, talvez a uma terapia medicamentosa que não resolve o teu problema de fato. Ela silencia os sintomas e a terapia medicamentosa é importante para vários quadros de ansiedade, mas ela não resolve o problema, ela só facilita o treino terapêutico. Então talvez você esteja aí tomando uma porção de remédios e não fazendo mais nada como se isso fosse a solução para o problema, ou seja, condutas equivocadas que estão fazendo você se agravar nesse quadro e você começa a comprar a ideia de que não tem solução. Será que isso é vida? Então, se você tem transtorno de ansiedade e sofre com isso, você precisa buscar um tratamento, um plano terapêutico eficaz que tenha começo, condução e saída do problema, porque isso é possível. Foi a primeira vez que eu tive uma crise de ansiedade. Eu lembro demais, cara, em 2006, que depois de muitas crises, umas 7, 8 crises, idas e vindas a emergências cardiológicas achando que ia morrer. Primeira vez que eu fui a um psiquiatra. Tinha 23 anos, se eu não me engano. A primeira coisa que nunca saiu da minha cabeça que o psiquiatra falou foi: Tiago, olha,
a sua ansiedade é a sua estrutura de vida. Sempre que você conta a sua ansiedade, o seu trabalho está envolvido nessa narrativa. Você precisa entender que enquanto você não mudar esse cenário de trabalho, a ansiedade vai continuar se manifestando, porque ele é como se fosse o combustível da sua ansiedade. E aquilo me chocou no momento, porque a minha estrutura de vida estava toda correlacionada ao meu entorno de trabalho, então eu não podia simplesmente sair daquele consultório, voltar para o meu trabalho e dizer não venho mais amanhã. Eu não podia, tinha muitos fatores correlacionados àquele trabalho, mas eu saí dali decidido que eu ia mudar. Esse é o ponto que eu quero trazer aqui para você. Você precisa decidir hoje aqui que se esse é o seu problema, você precisa mudar. E você não pode ficar com essa decisão só na sua cabeça. Você tem que ter um planejamento para tirar essa decisão da cabeça e colocar ela num papel. Quando vai acontecer essa mudança? Eu sei que talvez não possa acontecer agora, mas quando vai acontecer? O que diferencia a ansiedade normal, a ansiedade fisiológica, da ansiedade patológica? Veja, todo mundo sente um determinado nível de ansiedade, sempre vai sentir. Uns mais, outros menos. Isso vai depender de algumas características da personalidade da pessoa ou da própria circunstância que a pessoa pode estar vivendo. A ansiedade é um sentimento humano, que inclusive pode ser extremamente benéfico. Porque esse medo antecipatório, que é a definição de ansiedade, pode evitar problemas, pode nos motivar a se preparar melhor para determinadas atividades, pode nos deixar mais atentos. Por exemplo, imagine uma pessoa que tem que fazer uma apresentação no trabalho ou na faculdade daqui a alguns dias. Ela pode ficar mais ansiosa. Ela fica ansiosa sobre a performance dela, sobre como vai ser o resultado e etc. Mas perceba que é exatamente essa ansiedade, ou seja, essa preocupação, que vai fazer ela estudar mais. E o que seria então a ansiedade patológica? A ansiedade patológica ou o transtorno de ansiedade é aquele nível de ansiedade que atrapalha a gente, que nos limita, sabe? Que traz um tipo de sofrimento mais intenso, mais persistente. É um nível de ansiedade que começa a disparar automaticamente vários sintomas desconfortáveis no corpo e muitas vezes até desesperadores. A pessoa acha que vai morrer, a pessoa acha que está tendo um mal súbito e várias outras coisas. Agora, o que é a ansiedade? Agora você vai perceber como a ansiedade e o medo caminham juntos. Imagine que você chegou assim numa savana e você se depara de repente com um leão gigantesco. Naquela hora, aquele bicho ali, diante de você, tá olhando para você, você olha para ele, o coração dispara, olha isso, o coração dispara justamente para bombear mais rápido o sangue para os músculos, para você ter mais potência para lutar ou para fugir. O sangue também, ele sai das extremidades e vai para o músculo, para dentro do corpo. É por isso que a pessoa às vezes olha para, quando ela tá numa crise de ansiedade, ela olha para a palma da mão e a mão tá meio pálida, os pés estão meio gelados, porque o sangue ele tende a se concentrar na parte mais interna do corpo para funcionar mais rápido e lutar ou fugir. A respiração fica mais ofegante justamente para te dar mais a capacidade respiratória de lutar e se movimentar mais rápido. É uma série de eventos fisiológicos acontecendo, te preparando para a luta ou para a fuga. Olha que loucura, mas você está diante de uma ameaça real, você está na frente de um leão, é normal que isso aconteça. A ansiedade transtornada, ou seja, o transtorno de ansiedade, uma crise de ansiedade, é quando todo esse mecanismo que eu acabei de descrever, ele dispara sem que haja uma ameaça real na sua frente. Imagine que a pupila dilata, o coração começa a bater mais rápido, a respiração fica mais ofegante, os músculos ficam mais contraídos, mais tensos, te preparando para lutar e para fugir, mas não existe o bendito do leão na sua frente. Você pode estar em casa, assistindo a TV, e de repente você começa a sentir toda essa manifestação bioquímica e fisiológica. Você pode estar no trabalho, digitando no computador, ou fazendo outra atividade corriqueira do seu trabalho, e de repente a respiração começa a ficar mais ofegante, o coração dispara, os músculos se contraem, a pupila dilata. Todo o mecanismo do medo é disparado sem que haja uma ameaça real. Às vezes você está num cinema e isso acontece, às vezes você está num ônibus e isso acontece, às vezes você está fazendo qualquer coisa, numa atividade física e isso acontece de forma mais evidente. Você percebe? É o cenário de medo disparando. É todo o cenário bioquímico e fisiológico de medo disparando sem que haja uma ameaça concreta, real, na sua frente. Isso é o transtorno de ansiedade. Esse diagnóstico do nada, para uma pessoa que acabou de ter uma crise de ansiedade, ele é muito vago e ele gera mais dúvidas ainda, então a pessoa começa a ficar perdida. Eu fiquei perdido naquela hora. Aquele médico de emergência chegou para mim e falou: Thiago, você não tem nada. Você talvez só está
mais estressado, mais tenso, faz o seguinte, vai para casa, eu vou te dar aqui um atestado médico de alguns dias para você ficar em casa descansando, talvez faça uma viagem, dá uma relaxada. Eu saí da emergência então com o diagnóstico do nada. O problema do diagnóstico do nada é que você fica mais instável do que você estava antes de chegar na emergência e ter esse diagnóstico, entende? Então, eu fiquei mais tenso, eu fiquei apavorado quando eu saí da emergência. Eu estava ali sob o efeito do benzodiazepínico, estava mais calmo, mas a minha mente estava pensando, caramba, não foi possível detectar o que eu tive. Então aquilo estava na minha mente e o medo de ter uma nova crise a qualquer momento começou a ficar pulsando na minha cabeça e isso me deixou cada vez mais instável. Como é que a ansiedade, o transtorno de ansiedade, que é uma doença psíquica, pode gerar sintomas físicos? E é muito importante a gente explicar como é que acontece esse fenômeno da transferência da ansiedade da mente para o corpo. Isso vai servir até para pessoas que acham que a ansiedade é frescura, para elas terem uma maior noção sobre o assunto e parar de falar besteira. A mente ansiosa é como se ela tivesse uma lupa extremamente potente dentro dela. Então, quando aparece alguma ameaça ou possível ameaça, porque a ameaça não precisa ser real, ela já aumenta todo esse cenário de perigo num nível inacreditável e a partir daí já dispara todo o sistema de luta ou fuga do corpo humano. Aí vem a adrenalina, o cortisol, que são os hormônios da tensão. Na presença desses hormônios, uma série de reações fisiológicas começam a acontecer. Os batimentos cardíacos aumentam, a frequência respiratória dispara, né, gerando aquela sensação de falta de ar, de tontura, estranheza. Os músculos ficam mais tensos, o que pode causar dor muscular, dores de cabeça, aquele peso na nuca. A adrenalina também pode paralisar algumas funções intestinais, causando várias disfunções gástricas, azia, má digestão, refluxo, que pode dar aquela sensação de dor no peito, o bolo na garganta. E esses são só alguns sintomas causados pela adrenalina, mas ainda tem o cortisol, que pode baixar o sistema imunológico da pessoa, ela pode ficar mais propensa a ter alergias de pele, coceiras, distúrbio de sono. Esses sintomas são extremamente desconfortáveis e pode levar a pessoa a um quadro de pânico, de medo intenso. Por isso e por várias outras coisas, a ansiedade não é frescura, é um problema sério, na verdade, e precisa de atenção. Muito obrigado por terem assistido ao nosso vídeo de hoje. Esperamos que as dicas do terapeuta Tiago Almeida tenham sido úteis para você. E aí, o que acharam do vídeo? Deixe seus comentários aqui embaixo, queremos muito saber a sua opinião e suas experiências. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as nossas novidades em primeira mão. Se você gostou, deixe um like e compartilhe com seus amigos e familiares. Juntos, podemos ajudar mais pessoas a lidarem melhor com a ansiedade.